paz do Senhor. Hoje é 17 de julho de 2020, né? Quero agradecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quero agradecer a Igreja Missionária Resgate de Vidas, todos os membros, né, que estão conosco, a CEMIP, Convenção Mundial das Igrejas Pentecostais, né, na pessoa do pastor Jair Cavalcante, nosso presidente, toda a diretoria executiva e todos os associados. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Quero deixar um texto da parte de Deus, que está no livro de Tiago, capítulo de número 5, verso de número 17, que diz assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. No verso 18, orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. No verso 19, irmãos, se alguém de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter. Verso 20, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém, irmão? Você vê no texto aqui de Tiago 5,17 que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E eu fui ler o texto de 1 Reis 17, que a primeira palavra que Elias está dizendo contra o rei Acabe é que ele diz: segundo a minha palavra, não haverá chuva em Israel. O rei Acabe é filho do rei Onri, que morre e ele assume, ele casa agora com a rainha Jezabel, né, que era a rainha do Sidônio, e ele começa a adorar Baal e começa a adorar a Sera, que seriam, né, os deuses do Sidônio. E ali Israel começa agora a seguir o caminho de Balaão. Mas Deus levanta Elias com poder e graça, e ele vai e profetiza agora, né, contra Israel, através do rei Acabe, que era o rei que estava comandando, estava no comando. E diz: pela minha palavra não haverá chuva. O texto está dizendo que 3 anos e 6 meses não choveu. A Bíblia diz que, segundo a palavra de Elias, que era sujeito às mesmas paixões que eu e você. O texto do sinótico, Jesus diz a Pedro: Pedro, lança a rede. E Pedro tinha lançado a rede a noite toda e não tinha pego um peixe. Mas aí Pedro diz: segundo a tua palavra, lançarei a rede. Segundo a palavra de Cristo, de Jesus. Mas Elias diz: segundo a minha palavra. E o texto está dizendo que Elias tinha as mesmas paixões que eu e você. E se Deus não muda e nem tem sombra de variações, eu e você estamos precisando de mais intimidade com Deus. Por quê? Ou segundo a palavra de Deus, ou segundo a minha palavra, precisa se cumprir. Segundo a própria vontade de Deus. Porque Elias prendia sobre Acabe, sobre Israel. E aconteceu. 3 anos e 6 meses não houve, né, chuva. A Bíblia diz que Deus fala a Elias: olha para o Oriente. Ele olhou para o Oriente. E Deus disse: agora vai para a beira do rio Querite, e ali eu te sustentarei com um corvo, com pão, porque água já havia. Ou seja, Elias ficou um tempo predeterminado, né, na beira do rio Querite, junto com Geazi, talvez outras pessoas que ali estavam, e Deus proveu todos os dias na vida de Elias. O que é que eu quero te dizer? Deus estava provendo a prosperidade em meio à escassez. Hoje, no século 21, nós estamos vivendo a pandemia e a escassez. Uns correndo atrás de cesta básica, um correndo atrás de providência, mas a bênção no Deuteronômio 28 é para os obedientes. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, como ouvimos a voz do Senhor, as bênçãos correm atrás de nós. E Deus, ele é provedor no meio da escassez. Boa esta palavra. Palavra essa que me revelou. Palavra essa que Deus falou no meu coração. A Bíblia diz que quando se passaram os tempos predeterminados, o riacho de Querite secou. Elias morrerá? Não. A Bíblia diz que ele entre agora em Serepta. Deus falando com ele: entre agora em Serepta. E ali haverá uma viúva. E essa viúva te sustentará. A Bíblia diz que Elias entra em Serepta e encontra a viúva. Deus não falou a Elias: você encontrará um varão. Deus não falou a Elias: tu encontrarás uma criança.
Deus não falou a Elias, tu encontrarás uma mulher casada. Deus falou a Elias, tu encontrarás uma viúva. Nós não podemos dizer que Deus falou se nós não temos certeza daquilo que Deus tem falado. Nós temos que dizer que Deus falou quando Ele nos dá traços e subsídios para entender qual é a voz dEle. A Bíblia diz no livro 16 de Atos que o Espírito Santo de Deus falou com Paulo e disse: passa a Macedônia, que haverá um varão a qual as suas entranhas clamam por mim. A Bíblia diz que quando Paulo ele passa a Macedônia, uma mulher com espírito de adivinhação chama Paulo de homens de Deus, ou seja, ele poderia ter parado seu ministério ali, mas o que ele ouviu foi um varão, não foi uma varoa. Às vezes Deus está nos chamando para um tratamento, às vezes está nos chamando para uma grande obra, às vezes Deus está nos chamando para um propósito e nós estamos entendendo o outro, porque próprio Paulo diz que nós precisamos tirar comichão dos nossos ouvidos, porque ele fala isso a Timóteo: no final dos tempos estarão homens com comichão nos ouvidos. E ali Elias, com paixões, sujeita, as suas paixões, homem como nós, ele prendisse 3 anos e meio, parou de chover. A Bíblia diz que quando ele entra em Serepta, aquela viúva, ele pede aquela viúva água, ela vai apanhar água, ele chama ela e diz: eu preciso também de um pouco de farinha. Ela disse: eu só tenho um pouco de azeite e um pouco de farinha, estou pegando agora os gravetos, e ali vou fazer agora um pirão, dar meu filho e comer, e depois morreremos, porque nós não temos nada. Elias disse: traz para mim. Meu irmão, minha irmã, abençoe aqueles que são abençoados. Deus é um Deus da multiplicação. Deus é um Deus da multiplicação. Deus é um Deus que multiplica. Ah, como, pastor? Triplica, quadriplica. O que você faz para Deus, Deus ele te devolve, multiplicado, triplicado, quadriplicado. Elias pediu àquela mulher o azeite, pediu a água, pediu a farinha, o único sustento que aquela mulher tinha, porque o seu filho morreria e ela também morreria. Se fosse eu e você daria ao seu filho ou daria ao profeta? Nós não estamos tirando aquilo que não é mais sustento da nossa vida para devolver ao Senhor. Imagine se tivesse numa escassez e dissesse assim: dá ao profeta. Deus coloca-nos à prova, irmão, e quer que nós venhamos a ser colocados à prova também. A escassez estava ali, mas Deus proveu na vida de Elias. Mas aquela mulher, ela acreditou no profeta. Ele diz: traz para mim, ela trouxe. E através da palavra daquele homem de Deus, ele diz: não faltará azeite na tua casa e não faltará a farinha na tua mesa até que passe a escassez. Isso quer dizer que dando ao profeta, isso quer dizer que a palavra do profeta vale, quer dizer que Deus é o Deus provedor. Nós não precisamos de muito para sobreviver, nós precisamos de qualidade para sobreviver, de um Deus que é um Deus da provisão. Acabe de servir a outros deuses, muita gente morreu naquela época, animais, a plantação estava agora a bancarrota, os animais tinham morrido, pessoas tinham morrido, mas Deus ainda velou pelo profeta, pelaquela viúva que acreditou no profeta, pelo teu filho. Você vai ver mais um texto mais na frente, capítulo 17 diante, que o filho da viúva morre. O filho da viúva morreu e ela não teve a quem recorrer. Aí o texto está dizendo aqui em Tiago, no verso 19: irmão, se alguém entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho, um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá a multidão de pecado. Aquele jovem filho daquela viúva não era um menino pecador, por certo, não, acredito que não, mas ela proveu para a vida do profeta. E ali Elias pega aquele menino, porque o texto, você vai ver no capítulo 17, a viúva já tinha feito um quarto para Elias.
Ou seja, quando ela vê o seu filho morrendo, fala com ele, né? Da sua amargura, ele pega o menino, leva para o quarto e ali ora ao Deus do céu e aquele menino volta a reviver. Deus não é um Deus somente de provisão, de mantimento. Deus é um Deus de provisão de vida. Aquele que está morto, por certo, viverá. Aqueles que esperam no Senhor, né? Por certo, alcançará as suas bênçãos. A Bíblia diz no livro do Salmo 121, olhei para os montes de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Elias tinha as mesmas paixões que eu e você, mas uma coisa Elias tinha, sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Vai para a beira do rio Querite, ele foi. Vai agora em Ente-Serepta, ele entrou. Procura uma viúva e ele o fez. Ou seja, segundo a minha palavra, a intimidade de Elias com Deus era muito tremenda, que segundo a palavra dele, homem como eu e como você, ele profetizou e aconteceu. Sabe o que é que acontece? O que é que está faltando? As portas estão fechadas porque nós não acreditamos mais no milagre de Deus. O que é que o Senhor está dizendo? Eu estou dizendo a verdade. O povo de Deus precisa se converter, acreditar nos milagres de Deus, porque o natural o rei pode fazer, porque o natural a mulher pode fazer, o natural o homem pode fazer, o natural o governador pode fazer, o prefeito, o presidente. Agora o sobrenatural só quem faz é Deus, só quem faz é o Deus do céu. Não é Baal, não é Acera, é o Deus, o nosso Senhor Jeová. Esse é provedor de todas as coisas. E meia escassez, Deus é o Deus da providência. Em meio à escassez, Deus é o Deus que se revela em meio a situações. A Bíblia diz que quando Jesus foi levado para o deserto, Satanás fez a pedra, ou falou a Jesus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, se ele ouve a voz do inimigo, ele transformava. Ele disse, nem só de pão viverá um homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que é que o Senhor está dizendo? Em meio ao deserto, Elias entendia o que Deus falava. A voz do inimigo não pode ser confundida com a voz de Deus. O que é que o Senhor está dizendo? O profeta tem que entender o que Deus falou, os seus olhos têm que estar abertos, os seus ouvidos atentos. Por isso, nós olhamos o texto e entendemos que aqueles que estão no erro, aqueles que saíram da presença, aqueles que não conhecem essa verdade, nós oramos a Deus do céu para que Deus possa revelar, para que Deus possa abrir, para que Deus possa despertar e Ele possa reviver. Assim essa palavra fica na minha e na tua vida, no coração daqueles que acreditam que ainda em meio à escassez, Deus providencia. Em meio às paixões humanas, Deus é o Deus que escolhe os seus. Deus é o Deus que quer aquele que obedeça, porque a bênção são para os obedientes. E segundo a palavra de Deus, e segundo a minha palavra como pastor, como profeta, eu profetizo na tua vida a bênção, a libertação, a cura, a restauração, a farinha na panela, o azeite, a prosperidade. Agora seja fiel com Deus. Seja fiel no pouco, que Deus te colocará no muito. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.